No meu caso, eu acho que é muito o que a Manu estava falando quando ela fez a apresentação dela. Muito veio de aprendizado de você botar a mão na massa, sabe? Eu acho que esse é o aprendizado que mais vai render, seja qualquer tipo de pessoa. É você pegar, botar a mão na massa e fazer, e ir atrás e buscar a solução e resolver. E essa autonomia, essa responsabilidade que vem junto com essa autonomia de cabe a você a função de ser o canal pelo qual essa solução vai chegar até nós, veio uma certa confiança que eu tive que construir e em ser assertiva nas minhas coisas, ainda que eu soubesse que nem sempre tudo ia sair 100% da maneira como eu queria ou como estava dentro da minha expectativa, mas que mais do que como mulher, eu acho que depois que a gente entra na faculdade, a gente começa a ter um olhar enquanto profissional, né? Porque muito do que os professores falam pra gente, e isso é muito sério e a gente tem que ouvir quando eles dizem vocês vão sair daqui, vocês vão entrar no mercado de trabalho, vocês vão sair daqui e vocês vão ter contato com equipes, com pessoas diversas, vocês vão ter chefes, os chefes não vão ser igual a gente, não tem extensão de prazo, não tem muito daquele desenrolo, não tem muito daquela conversa. Então, quando você começa a trabalhar dentro de instituições assim, eu acredito que eu fale um pouco por todas aqui quando eu digo isso, seja Enactus ou Ética ou CA com a Manu, ela tá aqui do meu lado, ela pode dizer também. Muito que a Manu estava comentando aqui comigo também quando eu entrei no CA, um pouco depois, eu entrei primeiro como membro, depois eu fui diretora, depois eu fui vice-presidente. Na época em que eu era vice-presidente, todos os cargos de liderança estavam em mãos femininas. Então, isso para mim era presidente feminina, eu vice-presidente, todas as diretoras eram mulheres. E você vê a diferença que isso faz, principalmente nessa questão de ajude outras mulheres. Eu acho que esse é o nosso maior papel, saindo da faculdade como profissionais formadas que no futuro vão assumir funções como diretoras, gestoras, gerentes de planta. Então, assim, presidentes de planta, desenvolvedoras de produtos, chefes de equipe, estimulem outras mulheres, entendeu? Tragam outras mulheres com você. Não é favorecer mulheres em função de homens, não entendam mal. Peguem mulheres que têm as qualificações necessárias e deem a elas a oportunidade que a gente sabe que nem sempre o mercado de trabalho dá. Eu acho que essa é a questão. Cria esse espaço para mostrar essa eficiência e mostrar esse respeito que nos é direito, sabe? Então, eu acho que o desafio que eu enfrentei e que eu ainda enfrento é isso. É trazer cada vez mais mulheres para perto do que eu estou fazendo, do que eu estou produzindo, do que eu vou gerar lá na frente, do que eu estou influenciando. Então, esse é o meu desafio. Como que eu continuo fazendo isso? Como que eu vou além? Como que eu trago mais mulheres comigo? Só queria colocar uma questão que... Bom, no projeto Síntese a gente tem uma diversidade muito grande, né? Muito rica. Eu não vejo essa questão... tanto social, racial, como algo que mude alguma coisa, porque é uma equipe trabalhando junto, né, em conjunto, com toda a diversidade que ela tem. Então, cada um tem o seu espaço do jeito que a pessoa é. Né? Então, a gente não para muito pensar em maioria, minoria. Para um frame bom. Karen, eu não sei para as outras meninas, mas para mim você travou um pouquinho agora na sua última fala. Travou? Voltou já? Voltou. Então tá. Eu estava falando que o projeto Síntese é um projeto muito diverso, né? Que trabalha na diversidade da universidade. A gente não vê muito essa necessidade de estar observando minorias específicas, porque a gente trabalha de uma forma conjunta, né? E um ajudando o outro, trabalha em equipe. Então, essa diversidade é absorvida no processo, né? Mas eu vejo que ambientes externos à parte, externos ao ambiente do projeto Síntese, às vezes a gente tem que, especialmente na ciência,
se impor de algumas formas, mas eu não vejo necessariamente falar alto como uma necessidade, isso é da personalidade, a pessoa fala alto, ela fala alto, quem fala baixo, fala baixo. Né? Isso é muito da personalidade de cada um, mas eu vejo a necessidade de, especialmente na ciência, da gente se impor pelo conhecimento. Né? Eu percebo assim que no ambiente acadêmico a gente tem nos congressos, as lideranças do congresso, a maioria são masculinas, né? E eu já participei de ambientes de pesquisa, de grupos de pesquisa, que eu fiz doutorado sanduíche também fora do país, né? E tive interações com diversos grupos de pesquisa fora do país, que até tem questões, digamos assim, de machismo, do como lidar com a mulher, estruturalmente diferente nas suas sociedades, né? Do que no Brasil. Né? Então, cada país tem uma realidade diferente, né? Quando você vai trabalhar com o pessoal do Irã, é muito diferente, da Malásia, são formas diferentes da mulher se posicionar dentro de um grupo de pesquisa, e do diálogo também é bastante diferente. Mas eu percebi, assim, por exemplo, num determinado grupo de pesquisa, que eu me lembro que eu participava das reuniões do grupo. Na primeira reunião que eu fui a única mulher que falou na reunião. E eu coloquei minha posição a respeito de alguma coisa, eles seguiram discutindo o assunto, e aí, no final, eles chegaram à conclusão daquela primeira frase que eu falei, mas que foi ignorada. Mas tudo bem, não falei nada. Na segunda reunião, na semana seguinte, aconteceu a mesma coisa. Eu me posicionei, ignorada completamente, os homens seguiram discutindo e chegaram, no final, na conclusão daquilo que eu tinha falado. Na terceira reunião, eu falei, eles me escutaram. E responderam. Né? Se fosse homem, não precisaria esperar 3 vezes, né? Mas se a gente consegue construir em cima do conhecimento, você não precisa se impor né? De uma forma tão abrupta. E às vezes até uma pessoa, por exemplo, no ambiente de trabalho, vocês vão ser líderes. Se forem líderes com conhecimento, né? Até a pessoa mais preconceituosa em relação a qualquer coisa que tem, a qualquer preconceito em relação a você, se você tem conhecimento, você vai se impor por ali. E aí outra pessoa vai te respeitar por isso. Tá? Então procurem esse conhecimento com uma arma de força, né? Para a gente se estruturar melhor. E é uma força sutil que te dá um espaço muito mais legítimo do que só pelo fato de ser mulher. Né? Um espaço legítimo pelo conhecimento, pelo poder do conhecimento em si. Né? Eu acho que ainda mais nas áreas das engenharias, das ciências, isso se torna ainda mais forte. Nossa, Karen, com certeza. E é o que você falou, é uma arma sutil, mas é de total importância, porque é a única coisa que não dá para se tirar de ninguém. Conhecimento, uma vez que você recebe, não tem quem tire de você. Então, alguém pode te diminuir por ser mulher, pela sua cor, por onde você nasceu, pela sua classe social. Eles podem dizer que você não pertence àquilo ali, mas ninguém vai poder negar o seu conhecimento, principalmente quando ele é tecnológico. Porque se tem uma coisa que a gente aprende na nossa área de exatas, é que muito pouco dela é subjetivo. A gente trabalha mais com dados exatos, estabelecidos, depois de muitos experimentos, a gente sabe como é que é isso. E faz relatório, repete experimento, e faz relatório, repete experimento, e faz a conclusão do relatório, vê se está batendo com a teoria, se não tiver, tem algum problema, vê o instrumento, vê o que aconteceu dentro do laboratório. Então, assim, é muito se certificar de que não tem erros, de que você foi ali até o máximo que você podia para diminuir o potencial de erro que aquilo poderia ter. Então, é muito real isso que a Karen fala. Quando você fala e você fala com conhecimento, e principalmente conhecimento científico, e você está falando com a ciência por trás de você como seu fundamento, com que você está se baseando, com certeza a legitimidade do que você está falando é muito menos questionada do que em qualquer outro local. Então, isso que ela disse assertiva demais. Foquem no conhecimento, busquem cada vez mais conhecimento. E assim, gente, não só sobre um campo. Uma das coisas que eu mais amei foi vocês trazerem esses hobbies de vocês, né? Tipo, eu gosto de ler, eu gosto de balé clássico, eu gosto de música. A própria Manu estava aqui do lado. Manuzinha, vou botar a cara dela de novo na rede social. Manu faz aquarela, gente. Manu trabalha com fotografia.
Manu faz origami, já me deu origami de presente. Manu cria plantas, Manu ama floricultura, entendeu? Eu sou uma pessoa extremamente assim também, vocês me veem, eu sou uma pessoa que faço engenharia química, mas sou bolsista de um projeto de extensão cultural. Entendeu? Então eu lido com música, com arte, com tudo que a gente puder imaginar quando a gente fala de cultura, tanto a parte social quanto a parte artística. E para mim esse é o bom, sabe? É isso que a Karen estava falando, de você ter uma equipe no final do dia que é diversa, que cada um vai ter alguma coisa ali para agregar com as suas habilidades, com as suas vivências, com as suas bagagens, com o que você trouxe da vida, com o seu olhar que é só seu e ninguém tem como tirar. E isso é o conhecimento também, né? Porque a gente esquece que o conhecimento também tem um conhecimento empírico, que é o que você aprende na vivência. Você não vai aprender dentro de sala de aula, entendeu? Então, como mulher, eu acho que esse é um conhecimento até um pouco mais fundamental pra gente, porque é muito isso que a Karen falou. Como mulher, a gente tem que saber chegar nos lugares. Não é como os homens, a gente não pode só chegar e chegou. A gente tem que saber muito, a gente tem que ter uma estratégia muito psicológica e social ali sobre como a gente vai abordar aquele tema com a pessoa, como a gente vai levar aquela decisão ou aquele pensamento ou aquela opinião, principalmente em cargos de liderança. E é nessas horas que eu acho que a nossa sensibilidade, assim, enquanto mulher, ela é muito proveitosa, porque é muito isso que a Karen falou. Você não precisa, eu acho que a mulher veio um pouco para provar isso. Você não precisa gritar e bater na mesa e ser ofensivo ou desrespeitoso ou grosseiro para fazer a sua ideia ser entendida. Se você estiver sendo lógico e estiver sendo empático e estiver sendo gentil nas suas palavras e educado, explicando a sua linha de raciocínio, o respeito vai vir, porque você está se fazendo ser respeitado. Entendeu? Então, e eu acho que é isso também de você trazer outras mulheres. É você mostrar isso para elas também enquanto líder, ser o exemplo. Do tipo, olha, eu tô falando, pode falar também, eu te convido. Você tem alguma sugestão para esse problema que a gente tem aqui? Eu gostaria de ouvir sua opinião. Quão legal seria se naquela mesa com a Karen tivesse uma mulher que na hora que ela falou isso, virasse e falasse, não, peraí, o que a Karen falou foi muito assertivo. Eu acho que a gente tinha que ouvir melhor, entender melhor o que ela quis dizer. Cara, você poderia elaborar pra gente por que você chegou nessa conclusão, da onde você tirou? Fala um pouco mais sobre isso com a gente. É bom, entendeu? E a tendência é que a gente tenha cada vez mais mulheres nesses locais. Então, eu acho que como líderes, como primeiras, né? Às vezes a trilhar esse caminho, por exemplo, na minha família eu sou a primeira a cursar um superior, independente de ser mulher ou não. E eu sendo mulher, isso traz um peso ainda maior, porque a família a gente sabe, é aquela coisa, eu vou terminar a faculdade, mas a pergunta é, mas e o marido? E os filhos? E o namorado não tem? Mas aí tá terminando a faculdade, não vai noivar, não vai... E aí quando você vem com uma coisa do... Não, porque eu tô pensando ainda onde eu vou fazer meu mestrado. Eu, na verdade, tô pensando em que tipo de pesquisa eu vou abordar. Eu me interessei muito por um polímero outro dia que eu queria pesquisar mais. Não sei se vai estar dando tempo pra eu estar casando, porque eu tô ocupada com outras coisas. E isso, pra uma mulher falar, para outras pessoas ouvirem isso é absurdo. Do tipo, como assim você pode estar... E até essas mulheres que estão nesses cargos de muito altos, que já são reconhecidas, são muito bem estabelecidas no trabalho, eu tenho certeza que na vida pessoal delas, as pessoas ainda consideram elas como, tipo assim, incompletas, como se elas ainda não fossem bem-sucedidas, se elas não forem casadas ou se elas não tiverem filhos. Entendeu? Infelizmente, esse ainda é o olhar que a gente recebe da nossa sociedade. Mas para mim é muito bom eu estar aqui agora olhando para todas essas mulheres e vendo assim, em nenhum momento nenhuma de vocês citou nada sobre casamento, sobre se vocês queriam ter filhos ou não, quando vocês falaram sobre os seus interesses pessoais. Todas vocês falaram sobre vocês. E isso para mim foi sensacional. Vocês falaram sobre o interesse pessoal de vocês, quem vocês são, quem é a Alexia, quem é a Karen, quem é a Michelle, quem é a Edilane, quem é a Juliana, quem é a Manu, quem é a Bruna.
que a gente gosta. Não o que as pessoas esperam que a gente goste, esperem que a gente faça, esperam que a gente realize, mas o que nós queremos realizar. E eu acho que como profissionais nesse meio, isso é ainda mais importante na hora da gente conseguir essa confiança, sabe? A gente saber o que a gente quer e se validar desse jeito, sabe? Então, maravilhosas. Maravilhosas. Gente, isso é... Assim, o conhecimento, a gente não pode se dar o luxo de ser mediana. A gente não pode. A gente ser mediana, a gente vai perder o cargo para qualquer outro cara que não vai saber um terço do que a gente sabe. A gente tem que sempre tentar correr atrás do conhecimento, se especializar, não sair do óbvio. Tipo assim, na faculdade, todo mundo vai formar engenheiro, todo mundo vai sair com um diploma de engenheiro embaixo do braço. Qual vai ser o seu diferencial? O que você vai fazer? Qual área você vai buscar? Você tem que ter o seu diferencial, ainda mais sendo mulher no mercado de trabalho, ainda mais eu na mecânica, eu vejo que a diferença é muito grande. Às vezes, quando você não está num projeto em que uma mulher está liderando, você já entra no projeto com as pessoas duvidando da tua capacidade. Eles acham que, vou te dar isso aqui, mas eu sei que você não vai conseguir terminar, sabe? É muito louco. E quando você termina e ainda faz além do esperado, as pessoas ficam surpresas. Então, esse é o objetivo, a gente sempre mostrar que a gente está ali para representar, que a gente consegue fazer tudo, que a gente não é inferior a ninguém. Que a gente consegue fazer o trabalho e muito melhor do que eles esperam da gente. Esse é o fato, esse é o nosso objetivo. Essa fala da Manu agora me lembrou muito uma frase, porque eu tive uma criação assim por parte do meu avô muito voltada para isso, né? Ele sempre me deixou claro assim, você precisa ser independente e ter o seu emprego e ter o seu salário, porque isso é o que vai te gerar uma independência na sua vida enquanto mulher. Meu avô sempre, desde criança, ele botou isso. E uma das coisas que ele me dizia em relação ao mercado de trabalho, todas as vezes que a gente entrava nesse assunto era: você precisa entender que você sempre vai ter que saber 10 vezes mais, trabalhar 10 vezes mais, produzir 10 vezes mais, demonstrar 10 vezes mais a sua capacidade e a sua habilidade do que qualquer outro homem para que você consiga começar a se estabelecer e ser respeitada. Depois disso, claro, você pode seguir seu ritmo, mas até lá, todo mundo vai esperar de você nada menos do que excelência. Porque se não tiver excelente, o seu comparativo vai ser tipo, então não tá bom porque você é mulher, então... E essa é a verdade, entendeu? A gente sabe que a gente sempre tem que estar ali. Gente, a gente já sabe pela questão biológica. Quantas aqui já não foram fazer prova, não foram pro trabalho, morrendo de cólica, passando mal, aquela dor horrível. Gente, eu já me lembro de eu fazendo titulação no laboratório e a cólica, assim, eu assim, ó. Tomando cuidado com a gota. E eu, ai meu Deus, vai fazer, tá quase no ponto da viragem. Ai, tá doendo. E você não sabe se você concentra na cólica, se você se concentra no ponto de viragem, e tu fica olhando pro medidor. É uma loucura, mas você vai ali, você vai no ponto de viragem certo, você anota no seu relatório, você faz seu relatório, você entrega a sua prova. E assim, a gente sabe que muitos dos desafios que a gente enfrenta, não necessariamente os homens vão enfrentar. Às vezes, eles não que homens não enfrentem desafios, vão enfrentar os desafios que cabem a eles, são diferentes. Mas, assim, os que são nossos enquanto mulher, a gente passa por muita barreira e passa por muito obstáculo para poder estar onde a gente está. Então, é muito isso que a Manu falou. Se agarrem ao conhecimento e se agarrem umas às outras, porque é muito nós por nós, sabe? Se hoje nós temos esse espaço, é porque antigamente houve uma Marie Curie, sabe? Que estava ali descobrindo rádio, descobrindo outros elementos, colocando a própria vida em risco para poder fazer estudos científicos, para poder gerar pesquisas científicas. Foi porque a gente teve outras mulheres ao longo de toda a história que foram contra tudo e todos que estavam dizendo que ali não era o local delas, e elas viraram e falaram assim, não só é o meu lugar, como eu tenho que ocupar isso aqui e agregar isso aqui. Eu vou expandir isso daqui, eu vou mostrar para vocês que essa visão que vocês tinham do que isso aqui era muito limitada. Isso aqui é muito maior. Então deixa eu mostrar. E eu acho que nós, enquanto mulheres, tem uma lição que eu tiro disso, a gente tem feito isso com excelência nos últimos anos, assim. Então, parabéns, gente,
por estarem nessa reunião aqui comigo hoje, por aceitarem esse convite do Projeto Extensão. Vou botar a carinha da Manu aqui de novo para a gente poder dar um parabéns geral para todo mundo. E eu queria perguntar se vocês querem falar mais alguma coisa, agregar, dar alguma opinião, falar em cima de alguma fala nossa, antes da gente encerrar, porque isso aqui tá muito bonito. Ju, deixa eu falar aqui um pouquinho. Acabou que eu tô tentando ligar o microfone e não consigo. Sempre alguém falando, eu fico com vergonha de pausar. Mas acabou que eu nem me apresentei, né? Mas eu tô aqui ouvindo, assim, primeiramente quero agradecer a oportunidade realmente de você ter parado para preparar essa reunião. Acho que trazer essa oportunidade pra gente também, né? Porque esse momento de... a professora Luciana também falou. Acho que esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, todo mundo distante, acho que isso tem atrapalhado cada vez mais a nossa convivência realmente, não só entre nós mulheres, mas acho que os projetos da faculdade, tudo que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia tem se tornado muito mais difícil, né? Então, só de você ter parado para preparar nessa reunião, a Alexia preparou todo esse slide, assim, então, assim, é muito gratificante essa oportunidade. E eu quero falar também a respeito de uma situação, né, que eu vivenciei agora no início do ano. Eu faço engenharia química também, né, sou diretora de RH, de gestão de pessoas lá na Enactus. E agora eu sou aprendiz na Carese, né, que é a parte de pintura lá do consórcio da Volkswagen. E é muito estranho como que a gente vivencia o machismo o tempo inteiro, né? Quando eu fui fazer o meu processo seletivo, era eu e mais 9 meninos. Não tinha mais nenhuma mulher, eram 2 vagas, e assim, a gente vivencia aquilo ali o tempo todo. O gestor fazendo algumas perguntas indelicadas, teve uma hora que eu falei alguma coisa referente à qualidade, e aí ele virou assim, então você namora, né? Alguma coisa assim. Assim, o que isso tinha a ver com a entrevista, sabe? Como em todo momento, eles pegam algumas coisas para falar, assim, mostrar a nossa fragilidade, sabe? Como se a gente fosse frágil em algum momento, né? Porque, assim, mais forte do que uma mulher não existe, né? A gente passa por tantas situações. E até referente a essa questão também que a Karen falou no início, a respeito de que eles acham que mulher engravida, então isso aí já é um ponto negativo extremo. E não sei se vocês viram, mas lançou uma série na Netflix que chama Mãe de Dois, alguma coisa assim. É uma série até em espanhol e mostra exatamente isso. Uma mulher que ela acabou de ter um filho e o preconceito que ela sofre por estar à frente de uma diretoria de uma multinacional. E a todo tempo o chefe dela mostra, até interessante assim, é uma série como qualquer outra, engraçada, comédia, mas como mostra realmente essa convivência e como a gente vive isso até hoje. Até hoje a gente tem esse preconceito, a gente tem essa diferença, tem diferença salarial sim, porque existe, gente, e a gente tem que cada dia mais batalhar para mudar isso. E a gente se unir, a gente está aqui nesse momento, plena quarta-feira, 9 horas da noite, se unindo para conversar e falar a respeito disso é muito importante. Então, a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar. Tem que fazer isso mais vezes. Eu acho que seria muito importante, quando voltar às aulas também, a gente fazer uma roda de conversa de vez em quando. A gente, às vezes, tentar trazer uma psicóloga, trazer pessoas que estão à frente das empresas ali da região, mulheres à frente das empresas, mostrar para as alunas, mostrar para todo mundo que é possível, sim, a gente consegue, a gente é capaz. Então, assim, é incrível a gente estar aqui nesse momento e eu só tenho a agradecer, realmente. Agora vamos deixar a professora Luciana falar também, né? Professora Luciana, fala um pouco, meu amor. Eu deixei o espaço aberto porque eu não queria pressionar ninguém a falar se não quisesse. Mas, por favor, compartilhe aí sua vozinha linda com a gente. Obrigada, Juliana, pelo convite, por estar aqui, por organizar tudo isso. Eu estava ouvindo, né? Eu cheguei um pouco atrasada, então estava realmente ouvindo. Adorei tudo que vocês colocaram. Acho que todo mundo falou grandes verdades que a gente... do nosso cotidiano, da nossa rotina, né? Gostei muito da forma como a Karen achou para se colocar, né? Às vezes até o silêncio é uma forma de falar bem alto, né? Então, ter ficado ali
fala um pouquinho e ter aguardado, também é uma forma de se mostrar, nem sempre a gente precisa gritar. Então, achei bem interessante isso, né? A gente saber... Porque também quando a gente grita, já vem todo aquele outro estereótipo junto. Ah, porque tá na TPM, porque é histérica, porque qualquer coisa assim, né? Então, a gente realmente... o falar tem todo um entorno que precisa de um cuidado. A gente tem que estar sempre se cuidando a mais, prestando atenção a mais, porque vem junto toda essa coisa ligada à mulher, né? Como se fosse exclusividade nossa, todos os adjetivos aí que a gente recebe, né? Então, acho que é bem importante. É legal a gente ver que mesmo dentro de uma faculdade de engenharia, que, né, a gente está na FAT, mas a gente tem, né, muitas mulheres ali se posicionando em todas as áreas, desde a ciência, na extensão, professoras mesmo se destacam em sala. Então, a gente tem, acho que isso bem claro e um exemplo excelente dentro da faculdade para todo mundo, como mulheres lá, né? A gente tem lindas mulheres em todos os sentidos. Acho que isso tá bem marcado na FAT, né? Tá claro, assim. E é isso, a gente também... Bom, eu tava no lugar que vocês estão hoje há 25 anos atrás, né? Lá para os meus 20 anos, faz bastante tempo. E a gente sempre passa por situações onde são delicadas, em que você vê que você está passando por aquilo e ouvindo aquilo porque você é uma mulher, né? Porque, sei lá, tem sempre... A gente passa por situações. Eu vejo que cada vez isso ocorre menos, não significa que não ocorra, mas tem uma tendência da gente tá conseguindo se impor, tá conseguindo se colocar assim. É isso, né? A gente está vendo todos vocês dentro da ética, no CA, em todos esses lugares a FAT está muito bem representada por mulheres. Então, acho que isso vem mostrando essa mudança. Uma excelente mudança, a FAT está aí mostrando isso e a gente conseguir sair. Agora, gente, quando acontecer esse tipo de coisa, de situação, eu acho que a gente podia começar a tentar falar, sabe? Que nem... teve, não cabe citar, mas na FAT eu já me indispus com algumas pessoas. Infelizmente, tive que chegar nisso, mas falar, sabe? Se alguém falou, é porque você namora que você fez isso, você pode responder, você pode fazer uma pergunta de volta e falar assim, você acha que é só isso que me levaria a conseguir pensar dessa forma? Você pode questionar a pessoa, sabe? Fala, não, olha o que você está falando, né? De alguma forma você pode fazer isso. Então, acho que com educação, sem gritar, sem levantar a voz, porque isso também mostra a sua segurança e tudo mais, mas a gente vai conseguindo se impor, assim, a gente vai conseguindo se mostrar. E mostrar que não tem diferença, não tem... Claro que tem, mentira. Acabei de falar uma besteira. Claro que tem diferença de homem e de mulher, seja ela física, seja ela intelectual, em todos os aspectos tem, cada um vai... Claro, na meta, sabe? Tem que se destaca aqui, ali, mas tem diferença e é ótimo, e isso é bom, né? Isso que a gente tem, é isso que a gente tem que valorizar, aceitar e tirar o lado positivo. E não ficar querendo igual, porque não é igual. E é para ser diferente. Biologicamente, a gente é diferente. Então, a gente tem que aproveitar disso e ver todo o lado positivo de poder ser mãe. E não o negativo de falar, eu tenho que ficar em casa cuidando. Né? Então, vamos pesar, vamos entender a função disso na sociedade, mostrar e cada vez mais deixar claro que essas diferenças são fundamentais, importantíssimas, né? E é o que traz para a gente a maravilha de não ser ali tudo igual, de não tá todo mundo, né? Então, acho que é bem isso. Assim, a gente é diferente, sim, a gente tem um monte de coisa, e nem por isso melhor ou pior, mas mostrando que a gente pode tanto quanto, talvez até pelas diferenças, talvez por uma sensibilidade, talvez por algumas coisas que, sei lá, né? Que são nossas. Então é isso. E nada disso é menos, né?
E a gente tem que falar assim, tem que falar. A próxima vez que te perguntarem se é por causa do seu namorado, questiona, né? Mas é isso, gente. Obrigada aí por estar aqui. Obrigada por essas mulheres lindas. O que são essas fotos de vocês na apresentação, né, gente? Que lindíssimas. A próxima vez eu vou, sei lá, fazer uma produção para aparecer perto de vocês aí. Lindas todas, viu? Um beijo. Ai, maravilhosa, professora. Muito obrigada. Manu disse que queria falar um pouquinho. Só umas últimas palavras. Eu acho que o que ficou mais importante dessa nossa reunião é, tipo, inspire outras mulheres. Eu, por exemplo, quando entrei no centro acadêmico, eu nunca imaginei na minha vida que eu seria diretora da pasta, que eu chegaria à vice-presidência. Isso tudo foi por conta da minha antiga diretora, que era a Grazi. Ela sempre me incentivou, sempre chegou para mim e disse, cara, eu confio em você, e só de ter ela ali, eu jamais, alguns anos atrás, se alguém me dissesse tudo que eu consegui, onde eu consegui chegar, eu jamais ia acreditar. Então, sempre incentivem outras mulheres, sempre ajudem, sempre guiem, sabe? Que isso é importantíssimo. Vocês acabam dando, mostrando à pessoa que ela tem potencial, às vezes um potencial que muitas vezes as pessoas não dão valor, mas deem valor a essas mulheres. É muito isso, e é engraçado a Manu ressaltar isso, porque quando eu assumi o cargo de vice-presidência do CA, ela foi a mulher que virou pra mim e que eu tava tipo assim, como que eu vou fazer isso agora, meu Deus do céu? Eu vou ter que estar em todas as pastas. Vou ter que cuidar dos alunos, eu vou ter que estar em conselho departamental, eu vou ter que fazer planilha, eu vou ter que fazer assim. E eu já tava tipo assim, ai meu Deus, Manu, não vou conseguir. A Manu só olhou pra mim com muita tranquilidade e falou assim, você não vai conseguir? Por quê? Você já fez isso, você passou por isso, você conseguiu realizar aquilo, você fez um ótimo trabalho daquela vez, você já apresentou isso, você tem essa qualidade, você tem essa habilidade. Olha, amiga, muito pelo contrário, pelo meu ponto de vista, eu acho que você vai ser excelente. Aquilo ali pra mim já me mostrou uma outra perspectiva que eu fiquei assim, nossa... Eu sou essa pessoa? Eu sou essa pessoa, é sério. E ela, muito assim, você vê no olhar da pessoa que não é só por amizade, entendeu? Era uma mulher ali olhando para uma outra mulher e dizendo, olha, eu vejo em você toda a capacidade e habilidade necessária para você exercer isso aí que você está se propondo a exercer. E assim, com tranquilidade. Então, eu não vejo por que você precisa se preocupar. Eu acredito em você. Então, é muito isso que ela falou em relação a gente se ajudar e ter essa sororidade. Era muito isso que eu queria com essa roda de conversa também, com essa troca de experiência, e misturar essa coisa de alunos e instituições diferentes, projetos diferentes, e professores, e todo mundo dentro dessa conversa, para entender que, por exemplo, como a Luciana falou, ela já esteve no nosso lugar, a professora Karen já esteve no nosso lugar e hoje a gente vê que elas são profissionais que elas estão passando conhecimento pra gente e no futuro vai ser a gente passando conhecimento para uma outra pessoa. Então, assim, são mulheres bem-sucedidas, mulheres que são felizes, que fazem o que amam, que estão dentro da carreira profissional delas muito bem estabelecidas e reconhecidas, profissionais maravilhosas que geram uma diferença, assim, não só para o meio de trabalho delas, mas para o entorno. São cidadãs muito maravilhosas porque geram uma diferença para a sociedade. E então, assim, a gente vê essas mulheres e é muito da gente entender que olha, é super plausível e possível de daqui a uns anos sermos nós nesses locais e falando com alunas e falando sobre essa nossa trajetória e como que a gente conseguiu passar por esses obstáculos e passar por tudo isso e se estabelecer, mesmo com dificuldades, mesmo com... E qual a melhor maneira de se chegar até lá, né? Que foi o que a gente abordou do... Não precisa pegar o que faz de você mulher e ligar isso a algo ruim. E ser bruto, e gritar, e ser grosseiro. Não precisa. A sua sensibilidade, a sua feminilidade, ela é algo bom. Se é intrínseco de você, é algo maravilhoso. Se você está sendo educado e passando as suas ideias de uma maneira educada e lógica, e assim, que está fazendo sentido, ótimo. Entendeu? O respeito, ele vai vir quando você se der o respeito. Entendeu? Então, gente, eu queria agradecer
assim, imensamente pela presença de todo mundo aqui. Novamente, eu sei que esse é um período extremamente corrido para todo mundo, início de aula, todo mundo que está envolvido com o projeto sabe que também início de aula é início de um monte de coisa dentro do projeto, e é uma loucura, e 30 mil cronogramas e atividades para planejar e coisas para se fazer, e tudo isso num relógio tic-tac ali tocando na sua cabeça. Pra ontem. Pra ontem tinha que estar pronto. E vocês tirarem esse tempinho no meio da semana, principalmente, poxa, você, Karen, Luciana, que eu sei que vocês são professoras, mãe, poxa, tem tanta coisa que vocês têm que... Caraca! A Karen no meio da reunião, tadinha, mandando mensagem pra gente. Gente, tô botando meus filhos pra dormir, peraí, já volto. Entendeu? Então, nisso a gente já vê como que a mulher se desdobra em 30, entendeu? E de vocês terem arrumado esse espacinho na agenda de vocês para ter essa conversa, gente, sério, eu não posso expressar o quanto eu tô agradecida, o quanto isso foi bom, e é muito isso que a Ana Laura falou, é tornar isso algo correntino, uma coisa que está sempre acontecendo, é tornar isso algo natural dentro da nossa faculdade, é ter essas vozes femininas sempre em pauta, sempre falando, sempre trazendo ideias novas, sempre mostrando a sua importância. Então, muito, muito, muito obrigada, gente, de verdade. Eu desejo a vocês uma ótima noite, próximas semanas tranquilas, com esse volta às aulas, início das aulas tranquilos, um período calmo para todo mundo, tá bom? E dizer assim, gente, que eu tô pura gratidão por vocês e orgulho. Eu tô transbordando gratidão e orgulho. Obrigada.